Olá para todos. Vamos continuar construindo derivadas das funções. Esse processo se chama diferenciação. Então, é lógico que nós precisamos construir agora derivadas de soma, do produto, de fração. Então, bom, f mais g. A fórmula da diferenciação, essa soma é a seguinte, é muito natural. E também fórmula de quando nós multiplicamos uma função por uma função constante. Nós temos que colocar essa função só fora de sinal da derivada. Agora, pela nossa definição, soma, derivada da soma é limite de incremento de função sobre incremento do argumento. Agora, vamos abrir tudo pelas definições, porque o que é soma? Soma é soma de valores de funções. Aqui temos dois valores de funções, f e g, e no ponto x mais delta x estes. E estes são valores de funções no ponto f de x e g de x, no ponto x. E agora temos soma de dois limites. Essas limites são derivadas. Tudo é bem natural. F' e G'. Agora, derivada da função constante. Função constante é aquela função que dá sempre o mesmo valor. Para qualquer ponto x, essa função dá o mesmo valor c. Não podemos escrever c de x é igual a c. Não é um número, mas é função que dá sempre o mesmo valor. Agora, derivada desta função, construímos pela definição esse limite, só que aqui acontece que c de x mais delta x e c de x é o mesmo valor, porque ela dá o mesmo valor sempre. Então, aqui temos zero. E vamos considerar um exemplo, este. Primeiro nós abrimos esse parêntese e, desculpem, aqui tem que ser sinal da derivada. E agora vamos aplicar nossas regras para cada termo. Soma de estes derivadas. Então, soma de primeira derivada nós já encontramos, é a função potencial. Temos 2x. Agora, a derivada de 2x temos que usar nossa regra de fator constante. Temos que colocar fora do sinal da derivada. E agora, derivada da função constante, que é 1. E temos somente 2x mais 2. Agora, a regra do produto. A regra do produto não é tão natural como a regra da soma, mas também não tem nada muito complicado. Então, a derivada do produto é igual à derivada da primeira função vezes segunda função e derivada da segunda função vezes primeira função mesmo. Então, vamos calcular. A derivada é igual ao limite de incremento de função sobre o incremento do argumento. E podemos escrever essa coisa mais em detalhes aqui nessa forma. Temos que frisar que esse produto não é superposição. Esse é produto comum de funções, como produto de valores de funções em cada ponto. Então, vamos fazer agora um seguinte truque. Vamos aqui subtrair este valor e depois vamos somar este mesmo valor. Então, no resultado não vai mudar nada. Vamos fazer isso e depois vamos escrever esse limite. Vamos fazer distributiva aqui dessas dois termos e aqui desses dois termos. Vamos ter seguinte expressão. Aqui vamos ter um limite e segundo limite. Então, nesse limite, claro que essa é a derivada da função f de x.
E essa coisa, quando Δx tende a zero, essa coisa vai tender a g de x. Então, porque Δx é zero, vamos ter somente g de x. E aqui, limite de f de x vezes essa coisa. F de x é uma função constante, porque neste ponto de vista, porque esse f de x não depende de Δx, e agora é derivada de g de x. Por isso temos nossa fórmula. Vamos agora considerar um exemplo e aplicar essa fórmula. X quadrado seno de x derivada, temos produto de duas funções, x quadrado e seno de x, derivada da x quadrado seno de x, x quadrado, derivada da seno de x. Agora, derivada do x quadrado é 2x, e derivada de seno de x é cosseno de x. Só isso. Agora, derivada da fração. A fórmula é ainda mais estranha do que a do produto, e ela é seguinte: temos que derivar a primeira função, multiplicar por segunda, menos a primeira função mesma, multiplicada por derivada da segunda função, e temos que dividir, que é inesperadamente, dividir por g quadrado. Vamos demonstrar essa fórmula. Então, f sobre g derivada é igual incremento da função, limite de Δx, aqui temos, pela definição, o que significa fração, função que é fração de duas funções. Pela definição é o seguinte. Então, agora vamos construir no denominador comum, vamos construir essa soma em numerador. E agora vamos fazer o mesmo truque, subtraindo g de x, f de x e somando g de x, f de x. Agora vamos ter esse, vamos fazer parêntese com g de x, então essa é distributiva, e esses dois termos, e vamos logo escrever na seguinte forma. Esses primeiros dois termos vamos dividir por denominador e vamos ter essa coisa. E como segundo termo também vamos fazer a mesma transformação. Agora, este fator tende a g de x. Por quê? Porque g de x sobre g de x quadrado, na verdade. Então, aqui g de x mais Δx tende, quando Δx tende a zero, então essa coisa vai tender a g de x, então o denominador tende a g de x quadrado, o numerador tende a g de x, porque ele é constante. E agora é derivada da função f. Aqui, essa coisa vai tender a f de x sobre g de x quadrado, porque g de x mais Δx também tende a x g de x. E agora temos a derivada da segunda função. Por isso, temos primeiro essa expressão, que podemos escrever nessa forma logo. Agora vamos considerar exemplos. Então, cosseno de x sobre x. Derivada da primeira função é menos, derivada da cosseno nós calculamos é menos seno, e x é a segunda função. Agora, derivada de x da segunda função vezes a mesma primeira função, cosseno de x, sobre quadrado de denominador. Então, temos essa expressão. Agora vamos encontrar duas derivadas da tabela, tangente de x e cotangente de x. Tangente de x, pela definição, pode ser representado como a fração de seno de x sobre cosseno de x, e vamos fazer isso, só que aqui podemos já aplicar a fórmula trigonométrica de cosseno, de soma cosseno quadrado e seno quadrado é 1. Por isso, temos esta resposta. E cotangente, da mesma forma, só que aqui
a fração é contrária. Cosseno de x, seno de x. Então, temos aqui menos 1 e aqui seno quadrado de x. Só isso. E o último assunto para hoje é a derivada da função inversa. O que é função inversa? Nós vamos entender, no nosso curso, vamos entender função como entendem os físicos. Função é dependência entre os dois valores. Não aquela coisa que matemáticos contam esta história de que função é uma regra que associa com um número, um outro número único, assim por diante. Não. Nós vamos entender que funções são dependências entre os dois valores. Então, y depende de f de x. Então, a temperatura depende de pressão, por exemplo. E agora, sim, quando x é um valor, quando x é um número, podemos calcular a função e vamos ter um outro número que mede alguma coisa. Qual a diferença? A diferença é muito interessante. Aqui, por exemplo, sobre função inversa. Então, se nós podemos escrever y como função de x, então podemos escrever x como função de y. E essa dependência se chama dependência inversa. Por exemplo, se y é igual a 2x mais 1, podemos expressar x como função de y. Então, essa função menos 1 sobre 2, y menos 1 sobre 2, é função inversa para essa função, y igual a 2x mais 1. Mas o que vai acontecer se y igual a x quadrado, por exemplo? Então, aparecem duas situações. X pode ser a raiz de y ou menos raiz de y. Então, qual é a inversa? Então, primeiro, o matemático vai falar que para essa função y igual a x quadrado não existe função inversa. Então, é logo. Porque função inversa existe somente para as funções que são bijetoras. Por isso, essa não é bijetora, não existe inversa. Físico vai falar que existem duas funções inversas. E qual pode ser considerada somente depende de condição do seu problema. Então, por isso, o problema pode ser considerado somente nas ocasiões físicas. Então, quando você tem condições, qual função tem que ser considerada como inversa aqui? Mas, e isso é a diferença entre essas duas coisas, como entendam funções físicas e matemáticas. Então, quando y igual a cosseno de x, função inversa é x é arcosseno de y. Vamos encontrar a derivada de função inversa se nós sabemos a derivada da mesma função. Então, a derivada da função inversa de função é esse limite, como nós sabemos pela definição. Então, x é função inversa para y. Vamos escrever x' é igual a essa coisa, limite de Δx sobre Δy, e podemos inverter esse limite, vamos ter esse limite somente como fração, com tudo. E pelas propriedades de limite, temos essa coisa, limite de Δy sobre Δx, quando Δy tende a zero. Se fosse aqui Δx tende a zero, então aqui seria a derivada de y em relação a x. Mas podemos notar que quando Δy tende a zero, Δx também tende a zero. Por isso esse limite é exatamente a derivada de y em relação a x. Então, temos essa fórmula. X' em relação a y é igual a 1 sobre y' em relação a x. Só isso. Então, função inversa é 1, derivada da função inversa é 1 sobre derivada da mesma função. Vamos aplicar nossos conhecimentos agora. Então, vamos encontrar função, por exemplo, de arcosseno.
É muito fácil. Então, se y é arcosseno de x, então x é cosseno de y. Então, y' de x. Então, vamos ter 1 sobre x' de y. X' em relação a y. Então, x', nós sabemos que x é cosseno de y, então x' é seno de y. É claro. E temos aqui, temos que expressar y' como função de x, não como y. Nós sempre escrevemos, por exemplo, x' x quadrado linha é igual a 2x. Derivada também depende do mesmo argumento, que é a mesma função. Então, aqui, como nossa função depende de x, derivada também tem que depender de x. Por isso, nós substituímos esse y como arcosseno de x, só isso. Podemos deixar nessa forma, na verdade. É forma muito boa, não tem nada errado aqui, e podemos deixar, mas em todas as tabelas das derivadas, não existe essa forma. Porque essa forma, na verdade, como uma função, como um número, pode ser transformada a um outro valor que não sei por que todo mundo acha que é melhor. Para mim, tanto faz. Essa coisa e essa coisa que vamos obter depois é a mesma coisa. Porque este melhor eu não sei. Mas, tudo bem, vamos obter. Então, temos essa fórmula, e daqui temos seno de t, tem essa fórmula mais ou menos. E agora, obtemos y' é igual seno, e aqui nós substituímos seno de arcosseno, nós t consideramos arcosseno, e obtemos essa coisa. Então, seno de t é igual a essa coisa. Essa. E nós substituímos aqui. Temos cosseno quadrado de arcosseno é x quadrado mesmo, porque essas funções são inversas. Isso, então. Porque cosseno de arcosseno é sempre x. Então, temos aqui mais ou menos, e agora aparece uma dúvida. Qual sinal temos que escolher? Então, é claro, temos que definir qual sinal vai ser aqui, ou positivo ou negativo, essa expressão, e fazer essa expressão do mesmo sinal. Se for esse sinal dessa coisa é variável, vamos aqui escrever também sinal é variável. Então, até em um intervalo é mais, em outro intervalo é menos, tudo bem. Vamos fazer isso se isso acontecer. Agora, gráfico de arcosseno de x tem esse formato. Então, qualquer arcosseno temos, ele é de 0 até π. Mas seno de 0 até π sempre é positivo. Por isso, seno de arcosseno sempre é positivo. Então, escolhemos aqui sinal mais. E a resposta é essa. Da mesma forma, podemos encontrar a derivada de arcseno, arctangente e assim por diante. Tudo isso tem na tabela de derivação. Eu não vou introduzir essas fórmulas aqui. Só isso.